Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos dar início hoje a um novo currículo da Escola Bíblica Dominical. Infelizmente, nós não temos as revistas para que os irmãos pudessem acompanhar, né? Então, nosso currículo nesse trimestre será o estudo de Esdras, Neemias e Esther. São 3 livros do Velho Testamento que a gente precisa conhecer: Esdras, Neemias e Esther. E eu vou hoje fazer uma introdução a este estudo, mesmo sem uma lição, um texto, né, que seria a lição da escola dominical. Nós vamos fazer uma introdução. Pode parecer um assunto não muito interessante, porque quem é que vai se interessar por história do povo de Israel de 500 anos antes de Cristo? Mas é fundamental, porque está na palavra de Deus, é palavra de Deus, e nós precisamos conhecer. Depois nós vamos ver a razão por que nós devemos conhecer estes livros e qual é a influência deles no cristianismo. Então nós vamos, desde agora, estudar estes 3 livros. E quero sugerir aos irmãos que leiam esses 3 livros. São livros pequenos, Esdras, Neemias e Esther, para que a gente possa estudá-los e as dúvidas que aparecerem, a gente possa dirimi-las aqui, né? Porque é importante para nós conhecermos essa história. Vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nós vamos estudar agora e pela tua palavra que já foi pregada nesta manhã. Louvamos o teu nome, porque o Senhor tem deixado para nós a tua palavra escrita, palavra registrada graficamente, para que nós pudéssemos conhecer o propósito de Deus por meio da tua palavra na história humana. E te louvamos pela vida de homens como Esdras, Neemias e como a vida de Esther, que o Senhor usou de uma maneira poderosa para operar livramento no meio do teu povo e garantir assim que a genealogia de Cristo estaria preservada para que nascesse em Belém o nosso Salvador. Te agradecemos pela preservação da família de Davi, porque dela nasceu o Salvador, que veio livrar-nos dos nossos pecados e nos dar vida eterna. Nós te agradecemos e pedimos que, ao estudarmos estas lições, estejamos com o coração aberto para entendermos aquilo que o Senhor fez na história e que continua fazendo hoje, e para que nós tenhamos reavivada a esperança escatológica, aquela esperança que sabe que o Senhor cumpriu até agora a tua palavra e vai cumprir até o fim. E nós teremos então o retorno visível, a segunda vinda do Senhor Jesus. Obrigado por esta esperança. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os textos que nós vamos estudar agora aconteceram durante o cativeiro babilônico e depois do cativeiro babilônico.
e principalmente depois do cativeiro, né? Depois que o povo de Israel, que estava exilado, preso lá na Babilônia, que tinha sido levado para a Babilônia, o povo de Judá, né? Eles estavam exilados lá, levados por Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém e iniciando o cativeiro do povo em 605 antes de Cristo e até 587 antes de Cristo foi levado todo o povo para a Babilônia. Mas Deus tinha profetizado por meio de Isaías durante cerca de 200 anos antes, que Ciro, rei da Pérsia, seria um instrumento de Deus para libertar o povo do cativeiro babilônico. Ora, é uma profecia espetacular. Por quê? Porque quando Isaías fez esta profecia, quando ele profetizou esse fato, o domínio mundial era assírio. Então havia um império mundial chamado Assíria, né, que nós já estudamos. Quem estudou história geral no currículo ginasial, né, daquele tempo, ou currículo secundário desse tempo moderno, quem estudou história geral ouviu falar dos assírios e estudou um pouco o domínio assírio. O domínio assírio era presente. Só 200 anos depois é que viria o Império Persa. Nesse intervalo entre a Assíria e o Império Persa, viria ainda o Império Babilônico. Então era uma profecia meio descabida, né? Se fosse analisar historicamente o que aconteceu, era uma profecia que tinha tudo para não dar certo. Mas a profecia não é de Isaías, a profecia é de Deus, por intermédio de Isaías. Então Isaías profetizou 200 anos antes que Ciro viria e dominaria a Babilônia e salvaria o povo do cativeiro, livraria o povo do cativeiro, devolvendo o povo para onde? Para Jerusalém e para o território de Judá. Então, Esdras está contando essa história, né? A volta do cativeiro está sendo contada no livro de Esdras e no livro de Neemias e também uma parte no livro de Esther. Os livros que nós vamos estudar agora falam da volta do cativeiro, né, do momento em que o povo sai liberado para sair da Babilônia e voltar a Israel. Então fala da volta do cativeiro e fala também da reedificação de Jerusalém, porque Nabucodonosor tinha destruído completamente Jerusalém. Jerusalém tinha virado um monte de escombros, né? Um monte de casas derrubadas e prédios danificados, etc. Então, o texto vai falar dessa reconstrução. Estes 3 livros, Esdras, Neemias e Esther, terminam a parte histórica do Velho Testamento. Depois destes 3 livros históricos aí, não há mais nenhum livro registrando a história do Velho Testamento. E eles contam a história do povo judeu no seu retorno da Babilônia, onde eles já estiveram em cativeiro por cerca de 70 anos. E eles falam
da restauração do templo e restauração da cidade de Jerusalém, que fora destruída, e o restabelecimento da vida nacional judaica em sua terra natal. Então, a reconstrução de toda a situação anterior ao cativeiro, né? Jerusalém sendo reconstruída, o templo sendo reconstruído, os muros de Jerusalém sendo reconstruídos. E esses 3 livros abrangem um período histórico de cerca de 100 anos de história, ou seja, do ano 538 antes de Cristo até o ano 433 antes de Cristo, seja aí um período de exatos 105 anos. Os 3 últimos profetas canônicos, quais são? Zacarias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles viveram e trabalharam nesta época que está sendo contada aqui nos livros de Esdras, Neemias e Ester. E nesse período, nesta era de restauração dos judeus. E esses profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, tiveram um grande papel na restauração da cidade de Jerusalém, do templo de Jerusalém e dos muros de Jerusalém. Mas o livro reflete uma situação interessante. Houve 2 períodos distintos. Um período de 22 anos, que começou em 538 a.C. e foi até 516. Neste período, o governo era de Zorobabel. Zorobabel é uma pessoa que era descendente dos reis de Israel, portanto, descendente de Davi. E ele então foi colocado por Ciro como governador lá da terra de Judá, que estava destruída, mas ele voltou e era governador ali. Então, sob o governo de Zorobabel e sendo sumo sacerdote, um homem chamado Josué. Neste período de 16 anos, o templo foi reconstruído, porque o templo de Jerusalém era o centro nacional da vida judaica. O templo significava a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, a vida do povo de Israel é templocêntrica. Tudo girava em torno do templo. Hoje nós também precisamos disso. Nós vivemos hoje como templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita cada crente, cada pessoa que é crente em Jesus Cristo, é a habitação do Espírito Santo. Não é você e eu que somos crentes em Jesus, somos habitados pelo Espírito Santo. E nós precisamos compreender que verdadeiramente o Espírito Santo é o próprio Deus habitando conosco, como Jesus tinha prometido, né? Então nós também cultivamos a mesma orientação que os judeus cultivavam. Eles valorizavam muito o templo, porque o templo era a presença de Deus no povo de Israel, no meio do povo de Israel. E os profetas desse período, então, são Ageu e Zacarias, porque eles ajudaram na construção do templo. Mas tem um outro período agora de 25 anos, que o governador agora é Neemias. Nós já ouvimos falar muito de Neemias, né? Sob o governo de Neemias, e o sacerdote era Esdras. Esse
segundo período, nesse segundo período, o muro de Jerusalém foi reconstruído e Jerusalém foi restaurada como cidade fortificada. Isso aconteceu aí por volta de 458 até 433 a.C., ou seja, um período de 25 anos, né? O profeta desse período de 25 anos aqui foi o profeta Malaquias. Então, quando nós estudarmos Zacarias, Ageu e Malaquias, nós vamos ver a relação dessas profecias com esse período de Esdras. Então, entre um período e outro, entre o primeiro período de Zorobabel, Ageu e Zacarias, e o segundo período de Esdras, Neemias e Malaquias, passou-se uma etapa de 58 anos em que nada aconteceu. Então Esdras faz uma narração dos dois períodos. Ele narra o primeiro período, em que ele não viveu, e narra o segundo período, em que ele estava agindo de maneira ativa. E Neemias faz uma narração só do segundo período. E o livro de Esther ocorre entre os dois períodos, né? Entre os anos de 478 até 473 a.C. Esther é aquela moça judaica que se casa com o rei da Pérsia. E por causa deste casamento, ela foi usada por Deus para livrar os israelitas da extinção, porque havia um projeto, um plano maligno para matar todos os judeus presentes no reino da Pérsia. Então, isso iria acontecer, mas a intervenção de Esther junto ao rei permitiu que não houvesse essa mortandade e que não fosse extinta a raça judaica. Então Deus estava trabalhando por meio dessas pessoas e livrando o seu povo da extinção. Israel foi levada cativo para a Assíria em 722 a.C. Judá foi levada para a Babilônia cativa em 605 a.C. O retorno de Judá, permitido pela Pérsia, pelo rei Ciro, foi em 538 a.C. E houve alguns regressos. O livro de Esdras vai falar sobre esses regressos. O primeiro regresso foram aproximadamente 50 mil judeus que regressaram da Babilônia, sendo que eles retornaram com alguns bens, né? Aqui fala, no livro fala de 200 cantores, 736 cavalos, 245 mulos, 435 camelos, 6.720 jumentos, 5.400 vasos de ouro e prata para o templo de Jerusalém. Então, nesse período, o rei Ciro foi benigno com o povo de Israel. Então, nós devemos sempre lembrar que Ciro, rei da Pérsia, foi benigno com o povo de Israel. Certamente, ele passou a conhecer a profecia de Isaías por meio de Daniel. Daniel foi primeiro-ministro da Pérsia, da Babilônia, por muitos anos, né? E até o começo do governo de Ciro. Isso Daniel deve ter mostrado para Ciro as profecias a respeito dele, porque em Isaías, 200 anos antes,
a profecia foi dada incluindo o nome. Deus fala com Isaías para profetizar e fala de Ciro, e usando o nome de Ciro, um homem que nasceria quase 200 anos depois e que nasceu, e a sua família deu o nome a ele de Ciro, e cumprindo assim a profecia de Isaías. Então, em 458, 80 anos depois da primeira libertação de judeus, Esdras veio para Jerusalém com 1.754 homens, sendo e 100 talentos de ouro, né? Muito ouro, 750 talentos de prata, que incluíam a oferta do próprio rei para reconstruir Jerusalém e para reorganizar o templo. A viagem de Esdras da Babilônia até Jerusalém durou aí aproximadamente 4 meses. Era viagem a cavalo, né? Mais de 1.200 quilômetros. Então, durou esse período de quase 4 meses. E em 444, ou seja, 14 anos depois de Esdras, Neemias vem como governador com uma escolta militar, e ele vem para reconstruir e reedificar Jerusalém às custas do governo persa. Então esses dados históricos estão presentes no livro, e eles servem para a gente analisar como é que Deus age na história, né? E a cronologia da restauração é bem clara. 538 antes de Cristo, quase 50 mil pessoas voltam para Jerusalém. No 7º mês que eles estavam lá do ano 538, eles edificaram um altar e cultuaram ao Senhor, ofertaram sacrifícios ao Senhor. No ano de 537, um ano quase depois, eles iniciaram a obra do templo, que tinha, e imediatamente depois ela foi suspensa porque um determinado rei da Pérsia recebeu uma notícia de que ele não deveria deixar os judeus reorganizarem a cidade de Jerusalém, nem o seu templo, porque era uma nação que iria causar problemas para o rei. E o rei, então, determinou que se suspendesse a obra. Então, em 537, a obra foi suspensa. E 16 anos depois, ela foi recomeçada. Nesse período é que Ageu e Zacarias falaram mais, né? O ministério de Ageu e Zacarias foi maior nesse período. E eles, então, estimularam o povo a agir reconstruindo o templo e Jerusalém. E o templo, então, é concluído em 516, ou seja, 20 anos depois da interrupção. Em 479, Esther torna-se rainha da Pérsia, casada com Assuero. Assuero era um rei persa. E Esdras, em 458, vem de Babilônia a Jerusalém. E em 444, 14 anos depois, Neemias reedifica o muro. E em 433, ou seja, 11 anos depois, Neemias parte de novo da Babilônia para Jerusalém. Contrariamente aos reis assírios e babilônicos, os reis da Pérsia tinham
uma conduta, uma prática, uma política, que era pegar os povos conquistados e devolvê-los às suas terras. Porque os babilônios e os assírios faziam exatamente o contrário. Eles conquistavam um povo, tiravam aquele povo conquistado das suas terras e levavam para uma outra terra. E tiravam gente daquela outra terra e traziam para ocupar o lugar dos que tinham saído da sua própria terra. Com isso, eles descaracterizavam qualquer sentimento de nacionalidade, qualquer tipo de desejo de insurreição, de se levantar contra o rei, de libertar a terra, né? Porque quem vai lutar por uma terra que não é dele? Então, os reis persas faziam diferente. Eles traziam de volta para a terra o povo daquela terra e devolviam os que estavam ali para a sua própria terra também. E esta política permitiu que em 538 os judeus recebessem a permissão para voltar a Judá. E eles voltaram, conforme nós vimos aqui, né? Eles voltaram a Judá e reconstruíram o Templo de Jerusalém, né? O Império Persa, para que a gente se lembre, todo mundo aqui estudou, né? O Império Persa foi o mais vasto de todos os impérios anteriores, assírio e babilônio. E desde as primeiras, desde as fronteiras da Índia até a Grécia, todo esse território imenso estava sob o poder dos persas. E às vezes os seus reis residiam tanto em Babilônia, quanto em Persépolis, quanto em Suzã. Essas três cidades eram às vezes as capitais desse império. E a dinastia persa durou aí 208 anos, até que em 331 antes de Cristo, o imperador Alexandre da Greco-Macedônia tomou o império, né? Dominou o império persa e assumiu o governo mundial, permitindo também o retorno dos judeus a Jerusalém. E Ciro, então, foi o primeiro rei, conquistou a Babilônia e, cumprindo a profecia de Isaías, ele devolveu os judeus à sua terra. É claro que não vieram todos os judeus, porque muitos judeus se habituaram na Babilônia, cresceram na Babilônia, uma raça de gente que trabalha bastante, eles se tornaram prósperos na Babilônia e muitos deles não quiseram voltar. Então, só voltaram aproximadamente 50 mil judeus para Israel. Então, esse resumo histórico nos ajuda a entender melhor o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther. Esdras é um livro interessante. Ele possivelmente tenha sido escrito pelo próprio Esdras, né? Esdras é o principal personagem do seu livro. E se os irmãos se derem ao trabalho de lerem o livro de Esdras durante a semana, vão ver que ele é o principal personagem do seu livro. E nós sabemos que originalmente
os livros de Esdras, Neemias e Crônicas faziam parte de um único volume. Esdras, primeiro e segunda Crônicas, Esdras e Neemias. Eram um só livro. Depois foi havendo uma divisão, né? Porque era um livro muito grande. E Esdras, depois então, foi dividido, e Esdras e Neemias ficaram sendo um único livro, que depois foi dividido novamente, e Esdras e Neemias passaram a ser livros diferentes, né? Autônomos, cada um tendo o seu livro. Esdras era um escriba e era também um sacerdote. Então, ele escreveu com muita facilidade e usou vários documentos históricos. Estudou as genealogias, as memórias pessoais, ele se lembrava de muita coisa, e como fontes para seu livro, ele escreveu baseado principalmente nesses documentos históricos que eu citei. Na tradução latina da Bíblia de Jerônimo, chamada Vulgata Latina, Esdras e Neemias são intitulados primeiro e segundo Esdras, né? E o livro apócrifo de primeiro Esdras é denominado terceiro Esdras. Isso na Vulgata Latina, que é uma versão de Jerônimo, né? No quarto século depois de Cristo, e que às vezes é usada ainda até agora no romanismo. Mas o cânon bíblico que nós temos contempla perfeitamente os livros de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, como livros únicos, separados, né? 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias. São livros que têm a sua individualidade, né? A sua condição de serem únicos. No contexto que nós temos, no contexto histórico, o livro de Esdras registra o cumprimento da promessa divina. Qual é o cumprimento da promessa divina aqui? Deus tinha prometido restaurar Israel a sua terra depois dos 70 anos do cativeiro babilônico. Isso está em Jeremias 25, 11. Né? Deus prometendo que depois do cativeiro babilônico, ele restauraria a terra, o Israel a sua terra, e restauraria a liberdade do povo hebreu. Deus usou para isso três monarcas, né? Deus usou para isso 3 reis que nem conheciam ele, né? Deus é um Deus que usa de misericórdia e graça e usa quem ele quer para que seus planos sejam cumpridos. Deus usou 3 reis que não conheciam ele, né? Ele usou Ciro, Dario e Artaxerxes, né? Esses 3 reis não conheciam a Deus, mas Deus usou-os e eles serviram aos propósitos de Deus de libertação do povo judeu, né? E de preservação do povo judeu. E usou também líderes judeus que o serviram. Quais são eles? Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e o próprio Esdras, né? Então, o Ciro, rei da Pérsia, conquistou a Babilônia em 539 a.C. Isso aqui, quem se lembra, quem já leu o livro de Daniel, vai se lembrar que havia uma
festa muito grande, uma festa noturna lá, uma ceia seguida de orgias, né? E enquanto eles estavam utilizando os vasos sagrados que tinham sido levados de Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele levou os vasos que eram usados no templo, os utensílios sagrados de ouro e prata que eram usados no templo de Jerusalém. E ele levou isso para a Babilônia. E nessa noite fatídica, eles estavam comendo, bebendo, se exaltando, dando lugar à carne e utilizando esses vasos sagrados de Jerusalém que estavam na Babilônia. E apareceu uma mão que escrevia na parede: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E todo mundo ficou doido, porque ninguém sabia interpretar aquela inscrição. E aí a rainha, mãe do rei, né, que estava no momento ali, né, ela falou que tinha um sábio dos filhos de Judá que poderia interpretar. E chamaram Daniel. Daniel já devia estar com mais de 85 anos nessa época. E ele veio então e falou: olha, rei, isso aqui é um recado de Deus para você. O seu reino foi pesado na balança e achado em falta, né? Achado em falta. Então, hoje vai haver uma destruição. E naquela mesma noite, o Ciro, rei da Pérsia, por meio do rio Eufrates, entrou na fortaleza da Babilônia e destruiu a guarda que estava ali e dominou o rei e fez da Babilônia um império cativo ao seu, destruindo então o Império Babilônico. Foi o fim do Império Babilônico e o começo do Império Persa. Esse Ciro, então, depois de um ano no governo, ele agiu politicamente e decretou o retorno dos judeus a Judá. Cerca de 50 mil judeus voltaram então para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Zorobabel, um descendente de Davi, que foi colocado como governador, lançando em pouco tempo os alicerces do templo, que, entretanto, só viria a ser concluído 20 anos depois, né? No reinado de Dario, no reinado de Dario que pôde ser cumprida a profecia da restauração do templo. Nos capítulos 7 a 10 de Esdras, há uma descrição do retorno de Esdras a Jerusalém sob o favor do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes permitiu que Esdras voltasse a Jerusalém e deu a ele uma comitiva, toda sustentada pelo próprio governo de Artaxerxes. E seu trabalho principal de Esdras, né, foi promover um reavivamento espiritual no seu povo. Esdras promoveu um reavivamento espiritual no meio do seu povo. Como que ele fez isso? No livro dele, nós vamos estudar isso. Nós o vemos estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e vivendo de acordo com a palavra de Deus. E ele então, em um determinado dia, ele reúne o povo de Israel povo de Judá, né, que tinha voltado da Babilônia, e das 6 da manhã até o meio-dia, em pé, todo mundo, eles leram a lei de Deus inteira.
E né, a gente para ficar 5 minutos em pé, reclama, né? Eles ficaram das 6 da manhã até o meio-dia, com Esdras lendo a palavra de Deus de um púlpito improvisado que ele fez. O resultado da leitura da palavra de Deus foi um arrependimento genuíno em todo o povo de Judá. E eles se arrependeram e pediram perdão dos seus pecados. E foi uma renovação espiritual para o povo de Israel, para o povo de Judá, né? E então ele promoveu esse reavivamento espiritual no meio do povo. Esdras era bisneto do sacerdote Ilquias, e esse sacerdote Ilquias, 160 anos antes desta história aqui, ele tinha orientado o rei Josias. Josias era bisneto de Ezequias, neto de Manassés e filho de o neto de Manassés. Ele era neto de Manassés e filho de Amon. Reis malignos. Manassés foi um rei tão ruim que ele sacrificou seu filho a um deus, a um ídolo cananita. Matou o próprio filho em homenagem, em culto a um deus cananita. E Amon, filho dele, não foi diferente. E ele foi morto. Amon foi morto. E Josias era filho dele, neto de Ezequias, bisneto de Ezequias. E ele começou a governar com 8 anos de idade. E ele era orientado por esse sacerdote Ilquias, que era bisavô de Esdras, né? Então, ele orientou Josias de modo que Josias promoveu uma reforma religiosa em Israel, ainda fora da Babilônia. Foi da Babilônia a Jerusalém em 458 a.C., 80 anos depois da primeira leva de judeus que veio da Babilônia, e 13 anos antes da vinda de Neemias. E ele era um sacerdote e escriba que promoveu um reavivamento espiritual em Judá. De acordo com certa tradição judaica, ele teria escrito os livros de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias, que originalmente eram um único livro, né? As narrativas presentes no livro de Esdras foram escritas para, primeiro, encorajar os judeus que haviam retornado do exílio. Já pensaram? Você retorna do exílio, 70 anos de cativeiro babilônico, muita gente que voltou nem tinha nascido, nasceu lá no cativeiro, né? Não tinha nascido ainda quando foi cativo, nasceram depois lá no cativeiro. Eles estão voltando para Jerusalém, a cidade está totalmente destruída, os muros totalmente derribados, o templo sem nada no lugar do templo. Que ambiente, né? Desolador. Que cenário mais desagradável e triste. Qual o dever de Esdras, ou qual a atitude de Esdras? Trabalhar a cabeça do povo para que ele, juntamente com os profetas Ageu e Zacarias, trabalhar a cabeça do povo para reconstruir o templo, a cidade e os muros. Então, essas narrativas presentes no livro de Esdras
foram escritas para encorajar os judeus a completarem a obra que eles haviam retornado do exílio, revelando que, embora sob o domínio persa, embora dominados pela Pérsia, Deus soberano está no controle. Que coisa maravilhosa para a gente aprender. Deus está no controle. Tem o rei Ciro, tem o rei Dario, tem o rei Artaxerxes, tem o rei Assuero, né? Tem o rei Xerxes, tem outros reis, né? Mas quem está no controle é Deus. E é Deus que está dirigindo a história. O Deus soberano estava dando prosseguimento a quê? A sua revelação, a sua obra redentora e ao restabelecimento do culto ao Deus verdadeiro. Até a época de Orígenes foi um homem crente, um teólogo crente de 185, nasceu em 185 e morreu em 253 depois de Cristo, né? Já é da era pós-cristã. Os livros de Esdras, de acordo com ele, os livros de Esdras e Neemias, que eram um único livro e eram assim considerados na Bíblia hebraica e no Talmud, e também no historiador Flávio José, e no manuscrito antigo da Septuaginta, passou a ser constituído de 2 livros, né? Esdras e Neemias. Qual o propósito principal de Esdras? Por que nós estudamos Esdras? Negócio maçante desse, de data, de reis, né? Que não, aparentemente não tem significado algum para nós. Qual que é o propósito principal de Esdras? O primeiro propósito de Esdras é afirmar a soberania de Deus. Deus é soberano. Isso significa o quê? Que Ele está no controle. A sua vida não é feita de decisões suas. As suas decisões estão debaixo do controle de Deus, certo? Mesmo quando você decide errado, Deus é capaz de transformar essas decisões para que a vontade perfeita dele se cumpra, certo? Então, o propósito de Deus, o propósito original de Esdras é principalmente esse, a afirmar a soberania de Deus. Segundo, afirmar a ação poderosa de Deus por meio de instrumentos humanos, crentes ou não. Você entendeu isso aqui? Deus pode usar quem Ele quiser como instrumento humano da sua vontade. E isso não depende da pessoa querer ou saber. Ciro jamais saberia, se não fosse pela profecia de Isaías, que ele seria usado por Deus. Dario, Artaxerxes, Assuero, eles não sabiam que seriam usados por Deus, mas Deus os usou. Quanto mais os crentes que sabem que Deus pode usá-los. Você já se dispôs a ser usado por Deus? Já se colocou na posição de ser um servo usado por Deus? Isso é uma necessidade. Você precisa entender que você não está neste mundo para levar a sua vida, mas para levar a vida que Deus determinou para você. Qual é a sua decisão? A minha decisão, desde quando me converti, é ser um instrumento de Deus
onde Ele me colocar. Isto é a única coisa saudável que uma pessoa pode fazer. Ser instrumento do Senhor, onde Deus o colocar. Sua ação poderosa, então, por meio de instrumentos humanos, crentes ou não. Terceiro, propósito o propósito principal de Esdras. Em terceiro lugar, demonstrar a ação do Espírito Santo, movendo corações a servirem ao propósito de Deus. Olha que coisa impressionante, né? Nós vimos agora há pouco o exemplo de Naamã. Naamã era uma pessoa que fazia o quê? Servia deuses estranhos. Lá na Síria, não é a Síria, é Síria, né? Tem dois países diferentes, a Assíria e a Síria. Naamã era da Síria, era general do exército do rei sírio, e ele foi a Jerusalém, né? E como que ele foi dirigido a Jerusalém? Pelo testemunho de uma menina, né? Que foi escrava levada para a Síria, uma judia que foi levada para a Síria, se tornou escrava da mulher de Naamã. O Espírito Santo estava usando esta menina, e o livro de Esdras está querendo exatamente isso, demonstrar a ação do Espírito Santo, movendo corações a servirem ao propósito de Deus. Então, Naamã foi levado ali e, em obediência à voz do profeta, ele se lavou 7 vezes no Jordão e foi curado. E ele se tornou agora um instrumento de Deus lá na Síria. E ele se tornou ali um homem testemunhando de Deus. Ele levou terra de Judá para se ajoelhar sobre a terra de Judá. Levou num saco terra de Judá para não se ajoelhar em território sírio, porque ele não queria mais se contaminar com os ídolos da Síria. Meus irmãos, que transformação tremenda! E ele pede perdão antecipado por todas as vezes que ele tem que se abaixar para ajudar o rei a se levantar. Ele não queria nem isso, porque se abaixar significava prestar culto à estátua, prestar culto ao Deus dos sírios. Ele não queria isso. Então, olha como o Espírito Santo trabalha, né? E o Espírito Santo trabalhou na vida de reis que nunca conheceram a Deus. E o Espírito Santo trabalhou na vida deles. Não dentro deles, como é na nossa vida hoje. O Espírito Santo hoje está dentro de cada um de nós, mas sobre aquelas pessoas, influenciando aquelas pessoas. E até hoje, né, Deus trabalha na vida de pessoas que Ele usa para a consecução dos seus propósitos. Quarto, afirmar a boa mão de Deus conduzindo e fortalecendo aqueles que o obedecem. Esdras queria isso, né? Afirmar a boa mão de Deus conduzindo e fortalecendo aqueles que o obedecem. Então, Esdras tinha essa consciência de que Deus estava abençoando o seu trabalho, fortalecendo a sua vida, fortalecendo o seu trabalho, a sua disposição. A boa mão de Deus estava conduzindo e fortalecendo aqueles que obedecem a Ele. Quinto,
Antes disso, vou comentar. Se estamos fazendo alguma coisa que é a vontade de Deus para nós, a força vem de Deus. Entenderam isso aqui, irmãos? Quando você está fazendo alguma coisa que é da vontade de Deus, a força para realizar esta operação vem de Deus. Não é sua, não é do pastor, não é do professor de escola dominical, não é do diácono, não é do missionário. A força vem de Deus, porque a obra é de Deus. Então, isso é o que nós precisamos entender. Quinto, o propósito de Esdras é registrar para as futuras gerações como Deus age soberanamente na história para cumprir seu propósito redentivo. Entenderam isso aqui? Registrar para as gerações futuras. Nós temos obrigação de registrar para as gerações futuras tudo que Deus está operando agora, que operou no passado. Por quê? Porque assim as gerações futuras reconhecerão o andar, o caminhar, o evoluir do trabalho de Deus, o modo como Deus dirige a história e como Ele opera por meio da igreja para que o propósito dele seja concluído. Então nós precisamos de fazer isso que Esdras fez. Afirmar a boa mão de Deus, né? Registrar para as futuras gerações como Deus age soberanamente na história. Deus é soberano e Ele age na história para cumprir seu propósito redentivo. O propósito redentor de Deus jamais falhará, jamais. Ele age por intermédio de crentes e de incrédulos, Ele age por intermédio da igreja e por intermédio, às vezes, nem da igreja, para cumprir o seu propósito redentivo. Nada vai falhar, né? A cruz está vazia, Jesus ressuscitou, Jesus vai retornar, porque o propósito redentivo de Deus, embora plenamente realizado na eternidade, ainda não foi dado consecução neste plano humano. Ainda falta o quê? A ressurreição e a glorificação dos crentes. Então, Deus vai cumprir todo esse propósito. Sexto, reavivar o compromisso de adorar a Deus e obedecer sua lei. Isso Esdras fez. Como que Esdras fez isso? Lendo a palavra de Deus. Nós fazemos o que aqui? Lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus. Nos cultos de quartas-feiras, nos cultos de sextas-feiras, nos cultos na escola dominical, na pregação da manhã, nós lemos e estudamos a palavra de Deus, porque é o único meio de reavivamento que existe. Não confundir reavivamento com movimento. As pessoas acham que uma igreja reavivada é aquela que está movimentada, que está fazendo barulho. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é uma vida comprometida com adorar a Deus e com pregar o Evangelho de Deus. Esse é o reavivamento. E esse reavivamento só vem mediante estudo da palavra e oração. Portanto, o Esdras fez isso com o povo de Israel. E por último, o propósito de Deus, o propósito principal de Esdras é que uma coisa que nós temos para hoje. O que nós tiramos de Esdras para hoje? Muitas coisas nós tiramos, mas temos uma específica que é
Esdras pode reforçar a ideia de esperança. Esdras pode reforçar a ideia de esperança, a esperança escatológica. Por quê? Porque Deus cumpre o que diz e, portanto, Jesus Cristo vai vir segunda vez, né? A esperança escatológica pode ser reforçada pelo estudo de Esdras. Se Deus cumpriu tudo o que ele disse a respeito do povo de Israel, e retornou o povo a Judá, e reconstruiu Jerusalém, e fez o Messias vir, primeira vez, ele vai mesmo nos garantir essa esperança escatológica, essa esperança da segunda vinda, essa esperança da nossa completa vitória e da nossa ressurreição e glorificação. Então, isso é algo que nós podemos tirar do livro de Esdras. Bem, esse é um resumo histórico e teológico, né, do que nós vamos ver nesse livro de Esdras, no livro de Neemias e no livro de Esther. Desejamos que os irmãos não tenham ficado muito cansados e que a palavra do Senhor tenha operado na mente de cada um de nós, para entendermos cada uma dessas proposições do livro de Esdras. Que Deus abençoe a todos.